pessoal, vamos lá. Dando continuidade ao nosso curso de redes de computadores, a gente vai falar hoje sobre a tecnologia Ethernet 10 base 2. Okay? Então vamos lá. Primeiramente, ela recebe esse nome 10 base 2 numa alusão. O número 10 nos diz qual que é a taxa de transferência, 10 megabits por segundo. O base significa o tipo de banda que ela está consumindo no meio físico, banda base. E o 2 é uma alusão, é uma referência à distância do segmento de rede, próximo de 200 metros. Na verdade, é 185 metros. Okay? Como características dessa rede, a gente traz aí, ela trabalha com uma topologia de barramento, ou seja, todos os nós estão diretamente conectados ao mesmo meio físico. No nosso caso, nesta tecnologia, esse meio físico é um cabo coaxial do tipo RG58 e esse cabo tem como característica uma resistência à passagem da corrente elétrica na ordem de 50 ohms, ok? Então olha só, aí a gente tem uma figura mostrando esquematicamente como seria uma rede 10 base 2. A gente precisa tomar alguns cuidados quando for montar uma rede dessa natureza. A gente tem que se precaver para evitar de colocar cabos com uma distância, ou melhor, colocar os nós da rede numa distância inferior a 50 centímetros. Ou seja, a gente precisa ter no mínimo 50 centímetros de cabo entre um host, entre um nó e outro nó, tá? E respeitar um limite máximo de 30 computadores por segmento. Ok? A distância máxima, vamos repetir, entre uma extremidade e a outra desse cabo que vai estar recebendo esses nós é de 185 metros. Eles são conectados através de placas de rede. Então olha só, em cada um dos nós a gente tem uma placa de rede com um conector BNC. O conector BNC é o tipo de conector que é utilizado para essa conexão. Ele recebe um conector do tipo T, da letra T, e nesse conector T a gente tem em cada uma das extremidades desse conector T, a gente acopla um segmento, um pedaço de cabo que segue até o próximo e assim sucessivamente, até que a gente chega na extremidade. Na extremidade, a gente tem ali, de um lado está chegando um cabo e no outro a gente tem aí um terminador. Já vamos falar sobre ele. O cabo coaxial utilizado, para quem não sabe como é um cabo coaxial, como é a construção de um cabo coaxial, ele tem aí um elemento central, né? É um elemento condutor. Depois desse elemento ele tem um isolamento. Em volta desse isolamento nós temos um segundo elemento condutor, que é uma malha. E por fim a gente tem aí uma cobertura de plástico, ou de PVC, ou de borracha, enfim. Okay? Os conectores do tipo T, aqueles que a gente viu na placa, ele tem aí a porção que vai na placa, ele tem um encaixe com uma rosca e depois em cima ele tem como se fosse um tubete de cada lado, exatamente como é na placa de rede, ok? E em cada um desses lados do conector do tipo T é acoplado um conector desses, aonde a gente tem um cabo coaxial crimpado, preso nesse cabo. Então, se nós olharmos aí, a gente tem aí um modelo, um exemplo de uma rede com 4 hosts, todos eles conectados num barramento, e na extremidade a gente tem ali um terminador.
Terminador, pessoal, é necessário porque quando a gente joga um sinal elétrico no meio físico, esse sinal elétrico vai percorrer o meio físico e se ele chegar na extremidade, ele vai refletir, ele vai voltar, né, pelo mesmo meio físico e isso vai trazer ali uma incoerência de sinalização elétrica. Para que isso não ocorra, é colocado então uma resistência para que esse sinal possa ser consumido. Uma resistência semelhante a uma resistência de uma lâmpada elétrica daquelas antigas, um chuveiro elétrico, um ferro elétrico. Ele vai consumir aquele sinal elétrico, transformando esse sinal, que não é muito forte, em calor. E esse calor vai ser dissipado no invólucro cerâmico ou metálico que tem nesses terminadores. Ok? Esses 185 metros, entretanto, eles podem ser expandidos. Eu posso colocar entre um segmento de rede e outro segmento de rede um repetidor de sinal. Então, com isso, eu consigo dobrar minha distância. O que antes era um segmento de 185, agora passam a ser dois segmentos de 185 metros separados por um repetidor. Se nós pensarmos então que um repetidor, ele, entre aspas, resolve as minhas limitações, eu poderia, em tese, ter quantos repetidores eu quisesse e com isso aumentar de maneira indefinida a quantidade ou tamanho da minha rede. Aqui no exemplo a gente tem 3 segmentos separados por 2 repetidores, mas isso não é possível. E a gente vai elencar aqui alguns fatores. O primeiro deles é o excesso de nós, a quantidade de equipamentos que estão disputando o mesmo meio físico simultaneamente. Isso vai gerar um certo congestionamento no meio físico, e isso a gente vai estudar aí no próximo vídeo, ok? Outra questão é o ruído que isso vai gerar na rede. A cada vez que a sinalização chega no repetidor, ele vai pegar aquela sinalização elétrica e dar uma vitaminada nele e jogar no segmento seguinte. E isso vai gerar um ruído de fundo. Vai chegar um momento em que o ruído de fundo vai ser tão ou mais forte que a própria sinalização digital e vai tornar ilegível os pacotes, a informação que está sendo transmitida. E a quantidade de computadores, de nós, que está disputando esse meio físico, vai gerar um fenômeno que a gente conhece aí pelo nome de colisão de pacotes. E o número de colisão, o volume de colisão, vai ser excessivo e inviabilizando a nossa rede de computadores. Ok? Então, a gente tem aí uma regra para que isso não ocorra. A gente diz que podemos ter no máximo 5 segmentos de rede separados por 4 repetidores. Entretanto, destes 5 segmentos, apenas 3 deles podem ser populados, ou seja, apenas 3 deles vai ter computadores. Nesse desenho, nesse exemplo que a gente vê agora, a gente vê isso. Becker, mas por que eu faria isso? Olha só, a gente ainda mantém aquela limitação de 185 metros por segmento. Colocando 5 segmentos de rede, mesmo que a gente tenha 2 deles vazios, sem nós, a gente está aumentando e estendendo o comprimento da nossa rede. A gente vai ter então a possibilidade de ter 925 metros de distância de uma ponta até a outra da sua rede. Tudo bem? Em resumo, pessoal, a gente tem aí uma taxa de transferência nessa tecnologia de 10 megabits por segundo, cabo coaxial RJ58, topologia de barramento, tamanho máximo do segmento de 185 metros, conector do tipo BNC, número máximo de nós por segmento de rede 30, a distância mínima de cabo que tem que existir entre cada um dos nós 50 centímetros, número máximo de segmentos de rede 5, com 4 repetidores e 3 deles sendo populados. Ok, gente?
Pessoal, é importante a gente conhecer desta tecnologia, ainda que ela já tenha caído na obsolescência, porque foi a partir dela que outras foram desenvolvidas e diversas soluções e problemas identificados nesta tecnologia foram o embrião do que veio depois. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Ok? Muito obrigado.